ficar para um bloco da parte ocidental, de influência da Europa e dos Estados Unidos. A Rússia falou: não vai entrar, você tem que continuar sofrendo a minha influência. O que acontece? Nós estamos aí há anos e anos, gente morrendo, bomba sendo jogada, por causa de influência, poder. Você acha que no contexto desse eu posso falar em paz social? Mas, de novo, a gente não pode desanimar e achar que nunca vai alcançar. O que nós precisamos fazer, ainda que o ideal seja inalcançável, a busca por esse ideal já é o processo que gera desenvolvimento da sociedade e do ser humano. E é esse o ponto que eu gostaria de encerrar com vocês. A justiça é um critério de decisão para garantir liberdade e igualdade de forma a promover condições para que todos os seres humanos se desenvolvam plenamente. É o que em direito, na nossa Constituição, está garantido como a dignidade da pessoa. Como assim, Arilson? Eu quero me desenvolver como ser humano. O que você quer na sua vida? Eu quero estudar. Eu quero me desenvolver intelectualmente. Eu quero ter uma profissão. Eu quero ter uma renda que me sustenta e sustenta a minha família. Eu quero ser feliz. Sabe o que a Constituição americana, a Declaração de Independência, não é a Constituição, a Declaração de Independência americana garante o direito à procura da felicidade? Já assistiram o filme do Will Smith? A procura da felicidade? Isso é uma norma constitucional deles. O cidadão tem o direito à procura da felicidade. E ele explica no filme exatamente o que a colega falou. Eu vou um spoiler, tá? Quem não assistiu, vou dar um spoiler. Ele começa a chegar à conclusão de que ele nunca vai alcançar a felicidade. Só que nem por isso ele deve deixar de procurar ser feliz. Por isso que a declaração diz: você tem direito à procura da felicidade, não direito à própria felicidade. Então, a justiça, ela deve ser um critério de decisão que leve a essas condições, para que uma pessoa com deficiência se desenvolva plenamente dentro das condições dela. Aí o seu filho tem uma deficiência intelectual, ele nunca vai ser um gênio, ele nunca vai passar no primeiro lugar no vestibular da USP. Tudo bem, mas eu quero que ele tenha a oportunidade de se desenvolver intelectualmente. Então vamos colocar numa escola especial. Não, o desenvolvimento é pleno, em todos os aspectos da vida. Eu quero que ele tenha um desenvolvimento social, que ele se sinta incluído na sociedade, que ele tenha amigos, que ele tenha um contexto social, de se sentir próprio da sociedade, não alguém excluído da sociedade. Arilson, então eu gostaria de me desenvolver, gostaria de ter o salário do Neymar. Bom, aí não é uma questão de justiça. A justiça, ela tem que trazer, não vou nem falar em média, tá? A gente fala muito em proporcionalidade, medidas proporcionais. O ideal é que cada um tivesse o básico para se desenvolver. Eu digo isso porque nós estamos numa geração da sociedade que tudo é meu direito, mas não tenho deveres. Então, já que a justiça tem que garantir o meu desenvolvimento como ser humano, eu quero ser astronauta. Tá bom, o que precisa ser para astronauta? Você vai ter que estudar por 10 anos, passar em exame físico, fazer aquele exercício de gravidade zero. Nada, é muito difícil. Mas eu tenho direito de alcançar o meu sonho. Tá bom, você tem direito de alcançar o seu sonho, mas você também tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer também a sua parte. Então a justiça, ela não é algo também que é dado, pronto e acabado. Eu vou lá, vou bater na porta do Estado, olha, eu quero uma profissão, eu quero um estudo, eu quero uma família, eu quero a felicidade, eu
vem para trazer as condições, as oportunidades, garantir liberdade, garantir igualdade, o desenvolvimento de todos, para que todos alcancem o mínimo que se chama dignidade. Certo, pessoal? Eu sei que é muita informação ao mesmo tempo, eu tentei trazer exemplos para facilitar o entendimento, e agora eu gostaria de ouvir vocês. Vocês acreditam na existência dessa justiça, na possibilidade de alcançar essa justiça? Que os seres humanos podem se desenvolver para alcançar a sua dignidade? Pode. Obrigado, pastor. Então, você disse no início que a gente aceitar uma certa concepção de justiça para poder viver em sociedade. Mas se essa concepção foi distorcida, a justiça sempre se foi regando ao longo do tempo e variou de acordo com a sociedade. A justiça do Brasil é a mesma dos Estados Unidos, tem a mesma da China. E se essa tal injustiça, quer dizer, se a tal justiça foi injusta, como ela está sempre se reinventando, desculpa se da sua meio de vista, mas como você precisa definir semanticamente, para assim dizer, já que ela varia, ela sempre não é muito subjetiva para dar uma descrição objetiva. Bom, agradecer a presença do Dr. Arilson. Só complementando o que ele falou, hoje é uma característica do brasileiro ele ser especialista em tudo. Então, todo brasileiro é técnico de futebol, todo brasileiro é professor, é pedagogo, e hoje todo brasileiro é um jurista. A gente vê pelas redes sociais, principalmente pelas redes sociais. Então, como lidar com essa sociedade tão presente nas redes sociais, onde o brasileiro agora ele passou a ser um jurista, um especialista, como evitar que isso se transforme num problema maior para a justiça? Bom, vamos lá. Primeiro, desculpa o seu nome? Arthur? Cara, excelente pergunta, porque, como eu disse, na história da humanidade, esse conceito ele vai mudando, a sociedade muda e ele também muda. E isso gera distorções, porque sempre a vida social, você encontra alguns grupos dominantes. A questão é, quem é que vai falar o que é justiça? Quem que vai falar o que é justiça? Porque é muito bonito você ter um conceito perfeito de justiça, mas na prática ele não se adotado, ele se distorce. Como que a gente faz, pelo menos do ponto de vista jurídico, para evitar esse tipo de distorção? A nossa Constituição, ela prevê alguns institutos para garantir a participação de minorias no processo de decisão, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Judiciário, seja do Poder Executivo. Como assim, Arius, minorias? Se você for pensar no Poder Legislativo, a gente sempre tem a ideia de que quem recebe mais voto que é eleito, né? Acho que a democracia é regida pelo princípio da maioria. A democracia não é regida pelo princípio da maioria. Tá? Você tem alguns instrumentos para que as minorias representadas no Poder Legislativo sejam ouvidas. Tá? Então, imagine um partido que tem uma bandeira defesa LGBT, tá? E é votado ali, um caso recente agora, né? Houve um projeto de lei para proibir o aborto, 100%, não interessa a hipótese, porque hoje nós temos o aborto autorizado pela lei, no caso de estupro, se a vítima quiser, ela tem o direito de realizar o aborto. Risco de morte para gestante, porque há a interpretação de que se você tem um risco de morte para a mãe, isso é bem frio falar isso, mas é exatamente o que eu vou falar. Entre a vida do feto e a vida da mãe, o direito tem que em algum momento escolher entre as duas. Então, o direito escolheu a vida da gestante. Isso está na lei hoje. Houve uma partida de representação conservadora no Congresso que apresentou um projeto de lei e falou: não vou poder ter aborto. Mas eu fui vítima de estupro.
certo? Sem o desenvolvimento do sistema nervoso central. O STF, Supremo Tribunal Federal, autorizou a interrupção da gravidez, nesses casos. Só que é uma decisão da gestante. Aí você vai falar, mas imagina esse projeto de lei se passa. Proibido o aborto. Vocês acham que o direito da mulher está garantido? O direito ao próprio corpo da mulher, o direito à dignidade, a gente sempre faz, o final é a dignidade. Que dignidade que eu posso ter para uma mulher que sofreu um abuso sexual e é obrigada, por esse projeto de lei, a ter o filho e criar um filho resultado do abuso sexual? Isso não é só do ponto de vista jurídico, imagina o impacto psicológico que isso causa para a pessoa. Por que esse projeto não passou? Primeiro que é um projeto bastante debatido e dificilmente passa. Mas vamos imaginar que ele fosse aprovado. Esses partidos de minoria, defensores dos direitos das mulheres, ou mesmo associações de defesa dos direitos das mulheres, poderiam entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para dizer que essa lei é inconstitucional e afastar. Então, dentro do direito, eu tenho instrumento, uma vez que a justiça está sendo deturpada, que obviamente um projeto desse, ele não tem um véu da ignorância, pelo contrário, ele tem por trás dele o conservadorismo e uma influência religiosa. Ele não tem véu da ignorância. Eu não posso impor uma opção religiosa minha à sociedade toda. Então eu tenho esses instrumentos, a ação direta de inconstitucionalidade. Os partidos de minoria, eles têm direito à participação nas comissões do Poder Legislativo. Por exemplo, tem a Comissão de Constituição e Justiça. Todo projeto de lei tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. O partido de minoria, ele tem direito a participar. Porque se tudo fosse pelo critério da maioria, esse partido ele nunca ia estar numa comissão dessa. Ele não ia poder influenciar a votação de um projeto desse. Esse é o ponto de vista do Poder Legislativo. E aí no segundo momento, porque quando a gente fala de justiça, normalmente a gente pensa no juiz, no judiciário. O Poder Judiciário nosso, ele, de uns 2004, foi criado o CNJ, 2004 para cá ele passou por várias medidas para tentar evitar esse tipo de distorção da justiça. Por exemplo, o Poder Judiciário de São Paulo é um poder que tem, em sua grande maioria, juízes homens. Isso influencia nas decisões? Claro que influencia. Hoje já tem regras para reequilibrar o número de juízes, homens e mulheres. Você tinha algum juízes negros, muito difícil encontrar. Quando eu fiz faculdade, eu fazia estágio, eu não me lembro de um juiz negro. Hoje, na minha experiência prática profissional, eu já verifico uma participação ainda pequena, mas participação de juiz negro. O último concurso da Procuradoria que eu faço parte tinha reserva de vaga para negros, indígenas, pessoas com deficiência. Tinha mais um critério que agora eu esqueci. Na semana passada nós tivemos uma palestra falando sobre que nós vamos receber essas pessoas com diversidade na carreira, né? Então nós queremos estar preparados para receber essas pessoas e não ficar distorcendo o nosso conceito de justiça, né? Em que um procurador deficiente visual, ele fez um concurso para juiz e para procurador. Para juiz ele foi reprovado, não na prova, isso há anos atrás, tá? Não na prova de conhecimento. Eles disseram que em razão da deficiência visual, ele não poderia ser juiz, era incompatível com a função do cargo dele. Sabe o que ele fazia antes de prestar o concurso? Ele era assistente de um juiz. Sabe quem redigia a sentença do juiz? Ele. Quem lia o processo? Não. Ele tinha um auxiliar que lia os processos para ele. E aí, o Tribunal de Justiça na época, isso há 30 anos atrás, deu uma justificativa absurda. Imagina, a gente tem que transformar todos os processos em braille para você ler. Cara, põe um profissional de apoio para ele que vai ler o processo para ele. Hoje em dia é muito mais fácil o processo digital. Você não tem lá a opção, ler PDF, o computador vai ler para ele. Ele era
da Procuradoria passou. Então, quando essas pessoas vão tomando lugar em condições de destaque na sociedade, se tornam juízes, se tornam procuradores, se tornam deputados, né? Nesse momento que a gente foge dessa distorção da justiça. Porque quem vai dizer o que é justiça não é alguém privilegiado, é alguém que já faz parte de uma minoria da sociedade que precisa de um tratamento desigual. Então você começa a dizer a justiça de forma diferente. Arilson, mas hoje isso já é perfeito e acabado na justiça brasileira? Não, nós estamos em processo de implementação. Então, assim, respondendo diretamente para você, o conceito de justiça ele é deturpado na prática? Sim, ele é deturpado na prática. Como combater isso? Os instrumentos que a própria Constituição nos dá, participação do Poder Legislativo, ações judiciais, principalmente de controle de constitucionalidade, concursos com reserva de vagas para que o perfil dos nossos julgadores, o perfil dos nossos profissionais de direito acolha minorias. Isso com o tempo vai fazer com que o conceito de justiça lá da teoria seja passado para a prática, não seja deturpado. Respondi? E aí a pergunta do professor. Quando foi criada a TV Justiça, acho que vocês não eram nem nascidos, ninguém sabia o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal. Você saia na rua, pegava uma pessoa, vem cá, fala o nome de um ministro do STF. Normalmente a pessoa diz o seguinte: o que é o STF? E nem sabia. Os julgamentos não eram passados nem na televisão, nem nas redes sociais. Isso tinha um lado muito ruim, que é o lado da transparência. Você nem ficava sabendo o que estava sendo discutido no tribunal maior do país. Criou-se a TV Justiça com essa ideia de publicidade e transparência. Bom no primeiro momento, ótimo no primeiro momento. As pessoas passaram a conhecer o nosso Tribunal Superior, o nosso Tribunal Supremo, e também debater na sociedade os casos que estavam lá. Está sendo discutido o aborto no STF? Vamos discutir o aborto aqui na sociedade, para saber qual é realmente a posição da sociedade. Vocês sabiam que o STF pode fazer, inclusive, audiências públicas? Se tiver um caso muito controvertido, do ponto de vista social, ou do ponto de vista técnico, ele pode chamar representantes da sociedade para lá e ouvir. No caso do aborto do feto anencefálico, chamaram os médicos para falar o diagnóstico da anencefalia é garantido. Foram lá profissionais. Chamaram o pessoal da igreja também, porque na igreja a ação era discutida também com uma determinada organização religiosa. Chamaram também o pessoal da igreja e falaram: tudo bem, por que vocês são contra a interrupção da gravidez no caso de um feto anencefálico? Gente, audiência pública num tribunal. Isso é um instrumento que garante a participação da sociedade nas decisões de justiça. Então, no primeiro momento, criar a TV Justiça foi bom? Foi bom. E agora? Agora eu acho que está péssimo. Porque criou uma visibilidade tão grande. Na nossa Constituição, a gente tem um critério, que é o princípio da impessoalidade. Quando você é uma pessoa pública, você é um governante, você é um juiz, você é um procurador. No exercício da sua função, não interessa quem é você. Tem que ser impessoal. O que interessa é o cargo que você tem exercido. Se você é juiz, você tem que bem exercer a sua função de juiz. Se você é procurador, você tem que bem exercer a sua função de procurador. Não importa quem é. Essa impessoalidade acabou com a TV Justiça. Porque você sabe exatamente que o ministro Alexandre de Moraes votou assim, assim, assado. Você sabe que o ministro Toffoli votou assim, assim, assado. Você sabe que o Luiz Fux votou assim, assim, assado. Se fosse só o voto, ele estava bom. Agora a gente sabe onde eles moram, para onde eles vão viajar. Chega no aeroporto, tem pressão popular contra eles, né? Tem ameaça, agressão. Criou-se verdadeiro, perdão da palavra, mas acho que ontem foi o dia do circo, né? Virou um circo, no mau sentido aqui. Nós não assistimos a sessão do STF para tomar consciência do que está sendo discutido e debater na sociedade. Não, virou um negócio de futebol.
de torcida contra e a favor. E isso é tão prejudicial e dificulta muito o nosso trabalho, que se você pegar a Corte Constitucional Americana, isso é proibido. Vocês já viram filmes americanos de direito? Ou séries? Quando está tendo um julgamento, sempre aparece uma pessoa fazendo um desenho. Presta atenção nisso. Tem um desenhista. Por que lá tem essa tradição de ter um desenhista? Julgamento da Corte Constitucional lá não se filma, não se tira foto. É proibido. Você só pode fazer, aí para fugir dessas proibições, tentar o desenhista. Ele faz um desenho do que estava acontecendo ali. Você só tem gravado os áudios dos debates na Corte Constitucional. E a decisão não é tomada por cada um dos ministros, por cada um dos juízes. Depois da discussão, eles saem, vão para uma sala reservada e tomam uma decisão. A decisão é do tribunal e não daquele juiz específico. Isso é impessoalidade. E isso dá uma liberdade muito grande para o julgador. Porque ele sabe que o que ele decidir lá dentro, vai ser a decisão como se fosse do tribunal, não dele. A sociedade não vai virar para essa foi o ministro Alexandre de Moraes que decidiu contra o aborto. Não. O Supremo Tribunal Federal decidiu contra o aborto nesse caso. A gente não faz mais isso, a gente aponta dedos. E isso é óbvio que influencia a atividade do juiz, pressiona a atividade do juiz. Que já virou ali até uma atividade de sobrevivência. Vocês viram o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O julgamento que o Supremo Tribunal vai fazer agora dos réus do 8 de janeiro, já vem fazendo, né? De quem invadiu. É um julgamento de sobrevivência, gente. Não estou a favor nem contra, não estou dizendo que tem que ser condenado ou absolvido. Só estou dizendo o seguinte: invadiram e quebraram tudo lá dentro. Isso é uma atitude compatível com o critério de justiça? Você pode estar revoltado com o que foi decidido pelo tribunal. O que você faz? Você pode ir lá na frente, você pode protestar, você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de reunião. O que é liberdade de reunião? Eu posso protestar, não preciso pedir autorização, nem para a polícia. Olha, polícia, eu posso ir aí na frente dessa e fazer um protesto? Você não precisa pedir, você avisa. Nós estamos num grupo de aproximadamente 50 mil pessoas. Nós vamos parar na Avenida Paulista, tal dia, tal hora, para protestar. A polícia tem que concordar, mas tudo bem, nós vamos estabelecer a segurança do evento. Não pode falar assim, não vai poder. Direito de reunião é um direito fundamental da Constituição. Ótimo. Então você está revoltado com as decisões do STF? Você vai lá, você para na frente do STF, você faz um protesto por quantos dias você quiser, com 100, 1 milhão de pessoas lá dentro. Mas você entrar e quebrar tudo, por fogo, falar que vai matar o ministro, isso é um critério de justiça? Imagina se todo mundo ficar insatisfeito com alguma coisa, resolver assim, decidir resolver a questão assim. É o que eu falei para o nosso colega. Vou começar a debater com ele, liberdade de expressão, ele não concorda comigo? Então a gente vai lá e fala, vamos lá fora brigar e ver quem tem razão então. É isso. Em resumo é isso. Talvez ter chegado nesse nível, muito a culpa é dessa exposição do Poder Judiciário, que tem um critério, um início muito favorável, que é a transparência, a publicidade, mas incendiou a discussão na sociedade contra o nosso Poder Judiciário. Pessoal, mais alguém? Bom dia, meu nome é Lucas. Durante uma de suas falas, eu refleti um pouco. Você disse que a justiça tem que ser aceita por todos. Isso nunca vai acontecer, porque algumas pessoas vão ser prejudicadas. Então, eu cheguei à conclusão que não existe justiça. Lucas, esse é o maior desafio da justiça. Ela tem que ser aceita por todos, sim, esse seria o ideal. Ainda que eu não concorde, eu tenho que pensar em duas formas. Primeiro, eu tenho que pensar individualmente. Óbvio, se eu for prejudicado por alguma decisão, eu não vou concordar.
Agora, o ser humano ele tem que ter a capacidade, além de pensar individualmente, ele tem que parar e pensar: pô, eu sou parte de algo maior, eu sou parte de uma sociedade. E nesse ponto, enquanto membro da sociedade, essa decisão é justa, ainda que me prejudique. Vou tentar dar um exemplo para vocês. O exemplo do presídio para mim é muito claro. Assim. Aquela senhora que não queria o presídio na cidade dela, vou imaginar que ela tinha um imóvel, eu imagino que devia ser algo desse tipo. Ela pode ter um imóvel, um terreno, do lado onde vai ser construído o presídio. O seu imóvel está do lado de onde vai ser construído o presídio, ele vai ganhar valor ou ele vai perder valor? Quem vai construir uma casa do lado do presídio? Vai perder valor. Então, individualmente, patrimonialmente, eu estou sendo prejudicado. Só que, por que o presídio existe? Porque eu tenho que buscar uma questão social que chama segurança pública. A segurança pública, ela beneficia quem? Só eu? Só quem sofreu o assalto é beneficiado? Não. A segurança pública, ela é o que beneficia todos. Isso é paradoxo de novo, tá? Mesmo a pessoa que individualmente foi prejudicada por aquela decisão, ela é beneficiada pela segurança pública. Será que se o ser humano é capaz de fazer essa distinção? Eu acho que não sei, depende de cada um, mas ele tem que ser. Preservação do meio ambiente. Você acha que você viu um vídeo de uma plantação na China? Né? Lá a reserva legal de preservação ambiental é certo, você precisa preservar em determinadas áreas. Gente, a área inteira é plantada, não tem uma árvore. É só, era tipo leguminosas, assim, eram umas folhinhas pequenas. Era tudo aquilo. Quilômetros e quilômetros de distância, só aquilo, não tinha uma árvore, não tinha uma sombra. Aí um colega meu que trabalha com agricultura falou assim: tá vendo isso? Aí, você fica falando de Constituição, preservação do meio ambiente, eu tenho que ter 40% da minha área de vegetação nativa. Eu só posso plantar em 60%. Como que eu vou concorrer com um agricultor da China que planta 100%? Do ponto de vista econômico, o próprio proprietário tem que reservar 40% da área dele para preservar o meio ambiente, é prejudicial para ele. Ele perde a área de plantio. Só que do ponto de vista de preservação ambiental, de qualidade de vida, de aumento da temperatura global, isso beneficia a todos. Então assim, eu não sei se eu posso chegar à conclusão que você disse. Né? Nunca todos vão concordar e por isso eu não vou ter a justiça. De novo, todos esses ideais que são quase impossíveis de alcançar, e aí eu concordo com você, é quase impossível que isso aconteça. Tá? Todos esses ideais, como é a justiça, ainda que não seja alcançado, nós temos que continuar no processo de ir em direção a ele. Sempre. Fazer o máximo possível para alcançá-lo. Ainda que você não chegue na perfeição. E não vai chegar mesmo. Sempre o conceito vai mudando, os contextos vão mudando. É bem assim. Pessoal, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu discordo com você, embora eu entenda o seu ponto de vista, mas, embora eu não entenda de política também, eu posso estar falando alguma abobrinha aqui, mas eu vou pegar, por exemplo, o exemplo que você deu do 8 de janeiro. Tipo assim, essas pessoas que fizeram o que fizeram, aquilo lá para eles foi justiça. Então, o que pode ser justiça para mim, não é justiça para você. O que é injusto para mim,
Excelente pergunta. Olha, quando eu vivo em sociedade, eu tenho que, para dizer se é justo ou não, eu tenho que ir no direito. Então eu tenho que ir até a Constituição, nesse caso, dizer o que eles fizeram ali está de acordo com a nossa Constituição. E na cabeça deles estava. Se você perguntar para alguém que foi preso lá, ele diz, não, eu estou exercendo o meu direito à resistência civil, à liberdade de expressão, eles vão justificar em algum direito. Só que essa interpretação, penso eu, está muito pautada no princípio da liberdade absoluta, que não tem restrição nenhuma. Porque a nossa Constituição, ela traz instrumentos para quem está insatisfeito expressar a sua insatisfação. Mas ela não traz a violência. Ela não traz a depredação de patrimônio público como forma de defender um direito seu. Você tem outras formas. Manifestação, reunião. Se você está descontente com a decisão de um ministro do Supremo, existe um impeachment de ministro do Supremo. O Poder Legislativo pode condenar um ministro que tenha praticado um crime. Vamos buscar então essa é a forma que a Constituição diz. Você pode, ter o seu voto, buscar mudança. E aí que pegou, né? Esse que foi o tiro. Porque aquelas pessoas, elas acreditavam que o voto delas foi fraudado. Que a eleição havia sido fraudada. Mas eu tenho medo de dizer que a eleição foi fraudada e provar que a eleição foi fraudada. Eu não preciso entrar lá e quebrar tudo para fazer isso. Mas, de novo, aí eu já estou também dando a minha interpretação no caso, mas eu concordo com você. Aquelas pessoas, naquele momento, elas achavam que elas estavam fazendo certo. Que eu estava com a bandeira do Brasil, a camisa da seleção, eu estou protegendo o meu país. Mas é assim que você vai proteger o seu país? É assim que você vai viver numa democracia? É assim que você vai buscar fazer a justiça? Eu não enxergo na nossa Constituição o que eles pediam. Nós queremos uma intervenção militar, o exército entra na rua, toma conta, tira quem ganhou na eleição, o exército toma conta, exército aeronáutico. Eu não vejo a Constituição falando que tem essa opção. A Constituição hoje fala em democracia, em voto. Nós já vivemos uma intervenção militar em 64. Nós já sabemos o resultado disso. Não dá certo. Não tem dignidade, não tem direitos humanos. O que tem? Não tem liberdade de expressão. Eu acho interessante. O pessoal fala, eu estou exercendo a minha liberdade de expressão. Parabéns, eu também exerço a minha. O que você quer com a sua liberdade de expressão? Eu quero que o exército tome as ruas e derrube o governo. A última vez que isso aconteceu, ninguém mais teve liberdade de expressão. Então, para mim, é um pouco contraditório esse raciocínio. Né? Mas eles têm, pelo menos enquanto seres humanos, autonomia para pensar dessa forma. A justiça para eles era algo diferente. Aí tem um link muito forte com o que ele perguntou. Nós não vamos um dia chegar a convencer todos o que é a justiça. Mas nós temos que caminhar nessa direção. Nós temos que caminhar nessa direção. Eu não vejo um ato dessa natureza. E aí, gente, só para fazer um esclarecimento. Não estou fazendo crítica a um lado da história e apoiando o outro lado, tá? O outro lado também tem histórico de uso de violência, manipulação da população, tá? E aí, não é muito da época de vocês, mas nós tivemos uma época de grande uso de invasão de terras, movimento de sem terra, movimento de sem terra, também nesse sentido, invadiam prédios públicos. Então, não estou falando de direita e esquerda, os dois utilizaram os mesmos métodos ao longo dos anos. Não estou falando que está errado. Estou falando que no meu entendimento, no conceito de justiça que eu passei hoje para vocês, se for assim, ambos os lados estão errados. Pessoal, mais alguém?
na sua concepção, o justo sempre é bom? Porque, por exemplo, eu vou dar uma opinião pessoal minha. Para mim, sonegação de imposto é legítimo, porque é um fruto de um trabalho de alguém e eu não acho certo o Estado e toda pessoa dar uma parte do dinheiro dela que ela não tem. Vou dar um exemplo até que eu não concordo, só para ver se eu entendi melhor o que eu quero expressar. O universo impessoal, na natureza impessoal, ela não escolhe quem vai matar e quem vai matar a natureza. Então ela vai escolher quem vai escolher quem vai escolher ou não. Eu não concordo com o que eu vou falar agora, mas eu quero exemplificar. Eu posso estar muito bem numa fila, assim, enorme, aí chegou uma pessoa que tem uma deficiência e pegou a fila preferencial e falou assim, calma aí, como ela pode ou não posso? Ela é sério, claro. Vou dizer o quê? Ela é sério. Mas não foi. E daí que ela é séria? Porque ela tem direito ao serviço e eu não. Não concordo com a favor da preferencial, mas apenas exemplificando o que eu quero dizer melhor. O justo sempre vai ser necessariamente bom, porque vai gerar conflito entre si. Não sei se eu vou chocar muito vocês, mas o justo não é bom. Nem sempre é necessariamente bom. Alguém comete um crime. Qual que é a resposta da justiça para ela? Punição. Você acha que é bom para ela? Já entrou no presídio? Uma família não tem condições econômicas de cuidar dos filhos. Vivem em situação de miséria. O que pode acontecer com essa família pensando na proteção das crianças? Adoção. Perde a guarda da criança, separa o filho do pai e da mãe. Isso é bom? A gente vai pensar que não. Mas eu estou pensando no interesse ali daquela criança. Então eu não vejo nem sempre o que é justo é bom. Porque aquele ditado, minha avó falava, né? Tem doença que só resolve com remédio amargo. Tem questão que só resolve com remédio amargo. Então nem tudo que é justo é bom. Existe uma grande discussão, por exemplo, aqui. Direito, justiça, ética, moral, e aí agora você tem mais uma: ser bom ou ser ruim. Tá? Tudo que é justiça é ética. É a mesma discussão. Tá? Então eu acho que não, a gente tem que ter a frieza de dizer que às vezes nós vamos tomar algumas decisões que vão ser ruins. Tá? Que vão ser ruins no sentido do bom. Você está dizendo, não no sentido de justiça, é uma decisão necessária para que lá na frente nós possamos implementar a justiça. Tá? E aquilo que você falou de eu não concordo com pagar imposto, para tirar a renda de uma pessoa, o patrimônio de uma pessoa em relação ao Estado. E por que eu estou numa fila e uma pessoa com alguma deficiência vai poder passar na minha frente? Aí aquela parte final que eu falei para vocês, o tratamento desigual, ele só deve acontecer na medida da sua desigualdade, para ser justo. O que significa isso? Por exemplo, você está numa fila, distorção da justiça, é o que você falou antes. Você está numa fila, aí tem um pai que está com a criança no chão, o menino corre para um lado, corre para o outro e brinca, e vira piruleta. Aí o pai fala assim, eu vou ficar aqui com esse moleque correndo para um lado e para o outro. Ele pega o menino e pega no colo. Aí tem lá na plaquinha, pessoas com criança no colo tem preferência. Ele pega a criança no colo e é atendido primeiro. Esse tratamento desigual está na medida da desigualdade? Não, porque ele forjou aquela desigualdade. Ele não precisa, aquela criança pode ficar no chão. Aí eu concordo com você. Nesse caso, não tem justiça. O pagamento do imposto, ele também é feito nisso. O tratamento desigual dos desiguais. Por exemplo, o imposto de renda. Quem ganha até certo valor é isento, não paga nada. Porque se presume que aquele valor é o necessário para sobreviver. Eu não posso tirar do mínimo para a sobrevivência da pessoa. Tá? Quem ganha acima daquele valor até um certo limite, paga 5%. Quem ganha
mais paga mais, quem ganha menos paga menos, até aqueles que não têm que pagar. Dou tratamento desigual na medida das suas desigualdades. Aí é justo. Mas realmente, tirar de uma pessoa que ganha um valor, salário mínimo você pressupõe que ele é só o suficiente para a pessoa se manter. Roupa, comida, estudo, transporte. Né? A gente sabe que o salário não dá para tudo isso. Mas a gente presume que quando ele é pensado para tudo isso. Né? Se eu for comprar imposto de renda no salário mínimo, a pessoa ou ela vai deixar de comer, ou ela vai deixar de se vestir, ou ela vai deixar de estudar, ou ela vai deixar de criar os filhos. Aí eu concordo com você. Nesse caso, o imposto seria algo injusto. Mas, uma pessoa que tem renda suficiente para sobreviver, sobra dinheiro para guardar. Ah, mas o patrimônio é dela. Ok. Mas a nossa Constituição fala que quem demonstra, essa expressão ela usa, quem demonstra capacidade contributiva deve pagar o imposto. Quem não demonstra capacidade contributiva não paga. Essa é a justiça da Constituição. Ah, não, mas eu não quero pagar imposto. Eu não conheço nenhum país no mundo em que não tem imposto. Para não ter imposto, eu não posso ter Estado. Porque o Estado ele tem que ser financiado de alguma forma. Tem que pensar numa forma de governo meio anarquista, assim, que a própria sociedade se autorregula. Né? E aí não tem imposto. Mas a nossa Constituição, o que diz a nossa Constituição? Tem capacidade contributiva, tem que pagar imposto. Porque ela tem outros direitos que ela tem que garantir que necessitam de orçamento. Como é que eu vou garantir saúde sem orçamento? Como é que eu vou garantir educação sem orçamento? Sem dinheiro? Esse é o raciocínio. Mas no limite, assim, olha, esse é o mínimo para a pessoa sobreviver, ela não vai pagar o dinheiro. Por questão de justiça. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer ao Dr. Arilson por essa aula maravilhosa sobre o conceito de justiça. Acho que a gente sai daqui com uma visão muito mais aprofundada do tema. Então, a gente agradece mesmo a presença. Nos deixa. Pode ficar à vontade. Pode. Eu fiquei um pouco preocupado, porque achei que eu convenci vocês que a justiça não existe. E eu vou dar um depoimento aqui que eu vou dizer que isso prova para mim que a justiça existe. Tá? A gente tem batalhado muito na área do direito das pessoas com deficiência, principalmente depois que eu tive João. Né? E nós estamos trabalhando muito a conscientização de todo o entorno onde o João vive. Então, escola, catequese, natação. Então, todos esses lugares nós procuramos explicar para as pessoas o que é o autismo, o que ele significa, como lidar, quais as especificidades do João em relação a som, hipersensibilidade, e que ele é diferente. Eu, também como pai, não posso esperar, como forma de justiça, que ele seja, porque o pai normalmente tem essa expectativa de que o filho seja igual a ele. Ou queria ser jogador de futebol. Quando nasce o filho, você quer que ele seja jogador de futebol. Né? E aí eu vou contar uma história rapidinho para vocês, que para mim isso prova que quando a gente persegue e insiste em direção à justiça, ela aparece. Tá? Ainda que ela seja algo quase impossível de alcançar. Numa aula, a professora do João na catequese começou a falar sobre diferenças entre as pessoas. Exatamente porque ele tinha acabado de entrar para aquela turminha da catequese. Né? Então, de pano de fundo, ela foi falar sobre o respeito às diferenças. Né? E ela começou a falar: olha, você tem cabelo negro, o João tem um olho azul, e o fulano é alto, o fulano é baixo. E aí, como a gente tem que acompanhar o João, eu fico lá de fora da sala, ele não me vê, mas eu tenho que estar ali para qualquer coisa eu dar um apoio à professora. Então eu fico ouvindo pela janela da sala, a aula de catequese dele. E aí uma amiguinha do João falou assim: professora, já conscientizada, né, de tudo que é, na minha escola tem um menino que é igual ao João. Aí a professora falou assim: ele
ela está tão conscientizada de que a diferença é o normal para a vida dela, que ela tem que respeitar a diferença, que a maior diferença que ela enxerga no João não é que ele é autista, é que ele tem um olho azul bonito. Então veja, qualquer outro adulto que olhar para o autista vai ficar olhando que ele fica gesticulando, que ele tem ecolalia, que ele fica repetindo sons, né? E aquela criança que foi ensinada a respeitar a diferença, para ela a maior diferença que ela enxerga no autista é que ele tem olho azul. Então isso para mim prova muito que o nosso trabalho leva assim a situações em que a gente acredita que na prática a justiça vai existir. Quem sabe essa menina um dia seja juíza e julgue muitos casos. Obrigado. Já aguentaram.